Olá, gente, paz para todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula aqui do curso de grego bíblico. E esta é uma aula muito especial. Eu vou fazer um pedido para você que está me olhando aqui agora. Se você não tem uma boa alfabetização, não memorizou os casos no grego, quando eu falo de casos, você tem que lembrar do nominativo, do genitivo, do vocativo, do acusativo. Se você não lembra disso, você tem que voltar, memorizar e vir para cá, tá? Senão realmente essa aula ela vai ser puxada para você. Mas se você já tem essa base, vai ser bem legal, tá, gente? E se você tá mais ou menos, assiste. Aí você faz a identificação. Mas eu recomendo que aqui você tenha uma boa base da nossa alfabetização. Por isso que eu insisto na alfabetização. Por isso que eu não pulo etapas, porque quando chega aqui o aluno vem muito preparado, tá bom? O que nós vamos trabalhar nessa aula? Vamos trabalhar tradução, análise morfológica, e daqui a pouco eu explico para vocês o que é uma análise morfológica, tá, gente? E essa análise ela vai ser feita palavra por palavra de textos selecionados do Novo Testamento. Tá? E claro que eu vou selecionar os textos mais conhecidos e mais tradicionais para que você perceba a riqueza do grego bíblico. Tá, gente? Isso é bem legal também. E detalhe, isso aqui vai fazer com que você se familiarize com os termos e expressões do grego. E isso aqui, meu amigo, não tem dinheiro que pague. É um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Beleza? Preciso que você faça duas coisas. A primeira, pegue um caderno, tá? Um caderninho aí, ó. Tá bom, gente? Vamos lá. Vocês já estão no nível aí avançado, né? Então pegue um caderno para anotar o que eu vou escrever aqui. Professor, mas vai ter apostila, eu vou pensar no caso de vocês. Estão muito dependentes de slide. Eu não quero que você faça isso, tá? Vou disponibilizar, mas eu quero que você escreva as palavras que eu vou colocar aqui, tá bom, gente? E pegue aí a sua canetinha, a sua lapiseira, bote aí do seu lado. Você pode pegar também, como eu pego aqui, ó, a sua água, que a aula vai ser corrida mesmo, tá? E claro, você precisa ter aí em mãos um Novo Testamento em grego. Eu coloquei inclusive lá para vocês, na nossa área de aluno, o Novo Testamento grego. Você pode ali baixar só essa aula aqui, né? Você pode imprimir ou pode tirar uma foto e para que você possa acompanhar. Então você pode ter um interlinear, pode ter só o texto grego, não tem problema não. Você vai escolher o texto grego e vai vir para essa aula. Beleza, gente? O texto que eu escolhi então foi Mateus capítulo 5, verso 3 a 11, que é um texto lindo demais que fala sobre as bem-aventuranças. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Tá? Olha só. Aqui você vai perceber que eu coloquei já a definição do que é análise morfológica. E o que é, Neto? A análise morfológica é o ato de estudar cada uma das diversas palavras em uma frase de forma independente. Ou seja, eu vou olhar para a palavra dentro de uma frase e vou saber a que classe gramatical ela pertence. Daqui a pouco eu explico para vocês. Então, repito, a análise morfológica é o ato de estudar cada uma das diversas palavras em uma frase independentemente. Visando o que, gente? Classificar aquela palavra de forma gramatical. Você sabe que nós temos pelo menos 10 classes gramaticais. Neto, eu preciso saber disso, meu amigo? Precisa, meu amigo e minha amiga. Você precisa saber isso aqui. Só o conceito básico, você não precisa ser um gramático, não. Você só precisa do conceito base, o conceito básico, fundamental para você estar aqui nessa aula. Então, por exemplo, nós identificamos 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, tá aí, ó, pronomes, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, preciso que você escreva essas 10 classes gramatical aí no seu caderninho de anotação. Beleza, gente? Ó, substantivo, adjetivo, artigo, tá, gente? Artigo, pronomes, numeral, verbo, advérbio,
preposição, conjunção e interjeição. Aprendido isso, nós vamos agora para o verso de número 3 de Mateus, capítulo 5. Eu já estou aqui, ó, você vai me ver com a cabeça baixa, porque eu estou olhando aqui para o texto grego, né, meu amigo? Então você tem o texto aí e eu também tenho um texto aqui. O que você vai fazer agora? Você vai olhar para esse texto, vai começar a identificar aí a leitura, vai tentar ler, lembrando a tonicidade, né, a sílaba tônica aí. E agora você vai dar, eu vou contar de 1 até 3, vou falar já, você vai dar uma pausa no vídeo, tá? E eu vou confiar em você, você vai copiar tudo isso aqui no seu caderno. É o exercício, já é o dever de casa. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Até parei, né? Mas vamos lá, gente, olha só. Eu acredito que você parou, você que voltou agora depois de ter copiado palavra por palavra, e você vai deixar um espaço no caderno para que você possa colocar a tradução, porque nós vamos traduzir isso aqui. Vamos identificar a classe gramatical, a morfologia dessas palavras e, melhor, nós vamos saber a que caso pertence, o número dessa palavra, né, se é plural ou singular, tá? Se é substantivo, adjetivo, advérbio e etc. Gente, bem legal mesmo essa aula, tá? Vamos lá. Então você tem aqui a expressão, o verso 3 de Mateus, capítulo 5, makarioi. Mais uma vez, Makarioi. Makarioi. Macário, gente, é o plural da expressão Makarios. Makarios é feliz, é bem-aventurado. Makarioi quer dizer bem-aventurados, felizes. Pegou, gente? Então já coloca aqui a tradução, ó, no seu caderno, coloca a tradução. Makarioi quer dizer felizes, bem-aventurados. Beleza, gente? Nós temos aqui a expressão roi. Roi. Os. Roi quer dizer os, plural também. Pitorroi. Pitorroi quer dizer pobres. Pitorroi. Pitorroi. Makarioi. Roi. Pitorroi. Bem-aventurados, felizes. Os pobres, os que se rastejam, tá, gente? Alguns usam a expressão pesada, os mendigos, né? Aqueles que se rastejam, que a sobrevivência deles depende da caridade, da bondade do outro, meu amigo. Claro que isso aqui aplica-se a Deus, né? Nós somos dependentes dele. Não vou fazer exegese agora não, tá? É porque eu me emociono, né, gente? Então, makarioi, roi pitorroi, to pneumati. To pneumati. Daqui a pouco eu vou dizer as derivações de todas essas palavras, tá? Mas vamos lá. Então você tem aqui, ó, makarioi, roi pitorroi, to pneumati. Pneumati, gente, vem de pneuma. Pneuma, tá, gente? Pneuma quer dizer espírito. Tá? Nesse caso aqui, pneumati, você já percebeu que tem uma declinação aqui que nós vamos daqui a pouco identificar o caso. Então, makarioi, bem-aventurados, roi. Os pitorroi, pobres, to, pneumati, de espírito, os pobres, no espírito. A palavra aqui também, gente, o to pode ser no, traduzido como no, né? Os pobres no espírito. Tá? Os pobres de espírito, beleza? A ideia aqui é essa, apontar para dentro, os pobres no espírito. Beleza, vamos lá. Aí você tem aqui a expressão hot auton. Hot auton. Ó, pois, porque. Hot, pois, porque. Auton, deles. É plural aqui, tá, gente? Você tem o singular autos, e você tem o plural auton. Deles. Estin, gente, estin, tá? Estin. Aqui você tem o verbo ser, tá, gente? É. Ó, não é será, é. Hot auton estin, ou seja, hot auton estin quer dizer pois deles. É. Re Basileia. O
reino. Basileia. Meu amigo, minha amiga, memorize essa expressão basileia, porque ela simplesmente aparece muito no texto do Novo Testamento. Tá, gente? Então, seja nos evangelhos, seja nas epístolas gerais, isso aparece demais. Então, Basileia, ton, uranon. Então, Basileia quer dizer reino, ton, uranon quer dizer o reino dos céus. Uranon está no plural, dos céus, que vem da expressão Uranos, tá? Uranos, desculpa, tá, gente? Vem da expressão Uranos, ok? Então, você tem aí Uranon, que vem de Uranos, então aqui você tem o plural, céus. Vamos lá, gente, lê todo mundo. Após mim. Makarioi, hoi pitohoi, to pneumati, hoti autones tin rebasileia, tonuranon. Tonuranon. Beleza, gente? Tranquilo. Ou seja, bem-aventurados os pobres de ou no espírito, tá, gente? Essa indicação. Pois deles é o reino, tonuranon, dos céus. Beleza, gente? Beleza. Às vezes não vai dar para traduzir ao pé da letra, tá, gente? É tipo inglês, é tipo qualquer outra língua, pelo amor de Deus. Então você tem que ficar ligado que você precisa buscar a tradução, tá, gente? Você olha para o texto e entende o texto dentro do seu contexto para você entender e fazer aí uma boa tradução. Agora eu vou fazer algo para vocês extraordinário. Gente, vamos lá. Quantas palavras tem aqui? Vamos lá, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos analisar palavra por palavra. Que tipo de análise? Olha que slide lindo o próximo. Desse jeito aí, ó. Tá? Então, o que você vai fazer agora? Pausa o vídeo, copia as palavras que estão nesse slide aqui e você vai agora escrever a classe gramatical, o caso, se é nominativo, dativo, acusativo, por exemplo. Você vai escrever o gênero, se é gênero masculino, feminino ou neutro. E se a palavra está no singular ou plural, que aqui no caso é o número. É o numeral, tá, gente? Singular ou plural. Fechou? Vamos lá? Beleza, vamos lá. Primeira expressão, makarioi. Makarioi é um adjetivo, né? O homem feliz. Então, feliz está identificando o homem. Os homens felizes. Felizes está se referindo a homens aqui no caso. Então, a palavra que se refere a um substantivo é, na morfologia, um adjetivo. Se refere a um substantivo. Então, adjetivo, tá, gente? O caso aqui é o nominativo, por isso que está a expressão makarioi, makarioi. Se fosse no singular, makarios. Também estaria no caso nominativo. Então, nominativo. O que é o nominativo? Só para te lembrar. É quando a palavra é o sujeito da oração. O sujeito da ação. Beleza, gente? Então, aqui você tem esse caso. E também, o nominativo pode ser também quando a palavra ela se torna o predicativo do sujeito. Mas a ideia é do sujeito, tá? Então, você vê aqui como que funciona. Então, adjetivo está no caso nominativo. O gênero é masculino. E claro, o grau não, gente, tá? E claro, o número aqui é o plural. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então anote isso aí. Você pode ficar também com a sua Bíblia grega aberta aí, como eu estou aqui, marcando aqui, ó, makarioi. Beleza? Bem-aventurados. A expressão roi. Roi, gente, você sabe que vem de ro. Ro é o artigo definido. Então, roi está no plural. Né? Se lembra disso, não lembra, gente? Pelo amor de Deus. Então, ro é o artigo definido no singular e roi é o artigo definido no plural. Porque tem que fazer jus ao que vem depois, né, gente? E até mesmo aqui a expressão makarios, ou seja, bem-aventurados, não teria lógica. Bem-aventurados, não teria lógica. Então, bem-aventurados os, né, gente? Os, tá? Os, dá uma mexidinha aqui, os pitorroi. Então, vamos lá. O que é esse roi aqui? Artigo definido. Claro que também está no nominativo,
concorda com os sujeitos da ação aqui, nominativo. É um artigo masculino, tá, gente? O gênero é masculino e o numeral aqui ele está no plural, roi, até porque o singular é ro. Entendido isso, gente? Tranquilo. Então vamos lá. Roi, artigo definido, nominativo, masculino, plural. Beleza? Estou aí achando que vocês estão copiando, por isso que eu estou aqui dando esses intervalos aqui sem corte. Vou beber água. Beleza. Próxima palavra, pitorroi. Pitorroi vem da expressão pitorros, tá, gente? Da expressão pitorros. E pitorroi, você já percebeu esse oi no final aqui? É plural, tá, gente? Oi aqui é plural. Então vamos lá. Pitorroi também é um adjetivo, né? Por exemplo, pitorros, quando você quer falar o homem pobre. Então, pobre está qualificando, está se referindo ao homem. Então, é um adjetivo, porque se refere ao substantivo, no caso, também ao sujeito. Agora, o que é interessante é que pitorroi é um adjetivo, tá, gente? Nós temos aqui o caso nominativo, perceptível, roi, né? Nominativo. É uma palavra masculina, então o gênero masculino e o número aqui é plural. Então é plural, tá, gente? É plural. Então pitorros vem de pitorros, né? Pitorroi vem de pitorros. Beleza? Pitorros. Nós temos aqui a próxima palavra que é to. To, na verdade, gente, você sabe que é um artigo, tá? Um artigo definido, só que nesse caso está no dativo. Gente, você sabe que o dativo é aquilo que marca o objeto indireto. Bem-aventurados os pobres no espírito. Tá, gente? Ou de espírito. Então você vai perceber aqui que esse to pneumate, tá, gente? Pneumate está funcionando como objeto indireto. Objeto indireto. Bem-aventurados os pobres de espírito. Objeto indireto. Por isso que você vai perceber o seguinte, ó. To é um artigo definido. Aqui nós temos o caso dativo. Como eu falei, objeto indireto. Tá, gente? Que geralmente você vai perceber pela preposição de ou em, né, gente? Claro que isso aí pode variar, mas o que você tem que memorizar é isso. Então, nesse caso, o to e juntando aqui a palavra toda, né, a frase toda, to pneumate, ou seja, de espírito, em espírito, no espírito, tá, gente? Mas esse to aqui, apesar dele ser um artigo definido, você tenta traduzir com essa ideia, em espírito, no espírito, de espírito, entendeu? Tenta levar essa ideia para dentro desse sujeito aqui. Então, to, artigo definido, dativo. Claro, gente, o to, nesse caso, ele é um gênero, o gênero dele é neutro. Você sabe disso, né? Você lembra? Lembra quando nós fizemos lá a declinação do artigo definido do grego? Pois é. E claro que está no singular. Está no singular. Beleza, gente? Está no singular. Tranquilo. Vamos passar aqui para outra expressão, pneumate. Pneumate é um substantivo, isso aí é lógico, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, o Espírito. Você percebe que aqui é um substantivo. E claro que ele está declinando exatamente como o artigo aqui também, gente. Ó, porque ele é um complemento dessa oração aqui. Então, esse complemento é um objeto indireto, tá, gente? E por isso que ele é dativo, é neutro também, tá, gente? Pneumate é neutro também. E aqui nós temos uma palavra que está no singular, porque vem inclusive de pneuma. Pneuma. E aqui você declina para pneumate. Pneumate. Porque exatamente no caso dativo. Perfeito, gente? Vamos lá, tem mais. Parou agora, anota tudo e volta. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Você voltou, não voltou? Então vamos lá. Nós temos aqui, gente, algo bem interessante também. Algo bem interessante. Nós temos aqui o hot. Hot, na verdade, nesse caso ele não tem declinação, porque ele é uma conjunção. Entendeu? Uma conjunção, só isso, né? E aí nesse caso você não vai ter declinação para esse caso aí, tá? Hot é uma conjunção, já coloca aí, uma conjunção, que ele liga uma oração a outra,
Tá? E nesse caso aqui, a tradução é pois. Por quê? Por quê? Beleza? Temos a expressão aqui, auton. Deixa eu só me localizar aqui na Bíblia grega, tá, gente? Auton. Auton, que é o que, gente? Um pronome pessoal. Porque, como eu falei, aqui é um pronome pessoal deles, né, gente? Deles, 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 deles. Auton, deles. Beleza? Então você vai ver ali, por exemplo, na frase, né? Hot auton, porque deles, deles. Aqui auton tá no plural, tá, gente? Plural, plural. Se eu não falei isso, eu acho que eu falei, mas auton é deles, porque vem de autos. Autos é o singular. Autos é dele. Dele. Agora perceba, dele, de ele. Pertence a ele. Quando você tem um caso de relação de pertença, qual que é o nome do caso? Fala genitivo, senão eu vou aí. Fala genitivo. Genitivo é a relação de posse. Isso pertence àquilo. Isso é de fulano. Esse dia aí dessa ideia de pertença, tá, gente? E né, o dele tá ali, é o de mais eles. Né? De mais eles. Deles. De mais eles. É assim ou não é? Beleza. Então vamos lá. Auton vem de autos, né, gente? O singular seria autos. Auton é o pronome pessoal, caso genitivo. Fica fácil agora, masculino plural. Né? Você sabe que aqui, ó, gente, ó, é só colocar aqui, ó. Aqui você tem aqui a classe gramatical, caso um pronome pessoal. Aqui você tem o caso genitivo. Aqui você tem o gênero, que é o gênero masculino. E aqui você tem o número, né? O numeral, que é o plural. Beleza? Estin. Estin é fácil, você já sabe. Estin é o verbo ser no indicativo presente. Tá? Por exemplo, você tem o eimi, né, gente? O eimi, que aí no caso eimi é o sou, né? Ego eimi, eu sou. Aqui no caso o estin está na terceira pessoa do singular. Tá, gente? Terceira pessoa do singular. Estin. Tá? Aqui, ó. Pois deles é. Tá, gente? Deles é. Tá, gente? Terceira pessoa do singular. O que é deles? Tá percebendo? É o reino. Então, ó, o que pertence a eles? O reino. Tá, gente? O reino pertence a eles. Então, estim aqui, é legal isso aqui você perceber, é bacana, porque o verbo ser e estar geralmente marca ali para você o que nós chamamos no português de verbo de ligação. O professor é legal, eu espero que vocês me achem legal, entendeu? O professor é legal. Então esse legal aqui, apesar de ser um adjetivo, nessa frase ele funciona como predicativo do sujeito. O professor, legal. O professor é legal. Um verbo que liga, ligação. Então, nesse caso aqui, você tem estin, verbo no indicativo presente, é, gente. Olha que legal essa expressão. Dá para fazer uma exegese aqui tremenda. Jesus não está prometendo que será o reino de Deus. Não, Não é o reino de Deus que pertencerá. O reino de Deus já pertence a esses pobres de espírito. O tempo é presente. O reino de Deus já foi instaurado. Ele se consuma, né, com o reino físico de Cristo, mas o reino espiritual e o reino físico que funciona através da igreja já está em voga. Nós já temos o reino de Deus dentro de nós, do nosso coração, né? Então, tanto Bonhoeffer como C.S. Lewis, eles acreditam nessa ideia de que a igreja são as mãos de Deus, os braços de Deus, é o corpo de Cristo na terra. Então isso é tremendo demais, gente. Já é a atuação presente, né? Se você fez o curso lá de Teologia Paulina, recomendo que faça. Então Paulo já entende que o tempo que nós chamamos do agora escatológico já começou, já é agora. Vai lá no curso de Teologia Paulina lá que você vai ver. É um curso que as pessoas não vou fazer Teologia Paulina. Meu irmão, faz o curso lá. Paulo tem a expressão do agora escatológico, que as pessoas esperam lá para frente o que Cristo, que o Espírito Santo já começou a fazer. Então, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Não será o reino, não foi, é o reino de Deus. Então isso é tremendo, já começou, meu irmão, já começou na nossa vida isso aqui. Beleza? Então é o verbo, eu me empolgo, né? Verbo no indicativo presente. Não vou fazer exegese ainda não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui nós vamos fazer depois, umas exegeses assim violentas de textos inteiros
o Novo Testamento, tá? Por isso que essa base aqui é importante. Então, verbo do indicativo presente, terceira pessoa do singular, né? Porque a terceira pessoa vai vir aqui, ó, re basileia. Eu estou lendo junto aqui, né, gente? Ó, re basileia. Por quê? Porque o re é um artigo definido, né? Você sabe que esse artigo aqui é o artigo feminino no singular. Então, re, artigo definido, no caso aqui é nominativo, tá, gente? Porque você percebe que aqui nós temos um predicativo do sujeito também, um sujeito na ação aqui verbal, né, ou aquilo que qualifica, no caso, o predicativo do sujeito também dá qualidade ao sujeito, ó, artigo definido, tá, re. No caso nominativo, né, pela função de predicativo do sujeito, feminino, tá, gente, importante, ó, basileia é uma palavra feminina, tá, então feminino, singular, tá, basileia, memoriza aqui, ó, basileia, é um substantivo, tá, gente, nominativo, o caso aqui é nominativo, feminino, singular, tá, singular. Tranquilo até aqui, né, mais uma vez, ó, aqui você tem a classe gramatical, aqui você tem o caso, aqui você tem o gênero e aqui você tem o numeral. O caso aqui nesse caso é singular. E basileia, ton. Esse ton aqui, gente, ele vem também do famoso ro, né, gente? Só que nesse caso aqui, você vai perceber que o artigo definido está no caso genitivo, porque ele vai fazer aquela famosa relação de pertença. Pois deles é o reino de quem? Entendeu? De quem? Pertence, de Deus. Ou, desculpa, pode ser de Deus, mas no caso que Mateus prefere a expressão uranon, né? Uranon. Você vai ver que já Marcos e Lucas gostam da expressão reino de Deus. Mateus usa muito a expressão basileia ton uranon. Basileia ton uranon. Alguns falam que é porque Mateus evitava a pronúncia do nome do Eterno, uma referência ao Deus, então ele evitava o nome e colocava o uranon aqui no lugar, né? Uranon, na verdade, vem de Uranos, né? Uranos, que é céu. Uranon, plural. Beleza? Então, basileia, substantivo nominativo, feminino singular. Ton, artigo definido, genitivo. Por isso que está aqui, ó, ton. Tá? Masculino plural, meu amigo. Plural. Neto, como é que eu sei disso aqui? Vai lá na aula de artigo definido. Eu fiz tudo isso aqui para vocês. Fiz uma tabela linda para vocês. Isso aqui. E aí você tem a expressão uranon. Uranon, aí é um substantivo, tá, gente? Aqui você tem o genitivo, porque eu falei, é uma relação de pertença, é o reino de quem? É o reino de quem? Reino dos céus, né? Reino dos céus, dois céus, plural, dois céus. Relação de pertença, tá? E aqui você tem o masculino também, né? Até porque aqui, gente, geralmente uma vai concordar com a outra, tá? Aqui vai concordar nessa parte, ó. Se re e basileia, se re tá no nominativo, geralmente basileia tem que estar também, né? É a regra. É feminino, vai estar feminino aqui, singular vai estar singular aqui. Mesma coisa aqui, ó. Ton, genitivo, tá? Vai mudar a classe gramatical, tá, gente? A classe muda, mas o caso, o gênero e o número vai concordar, ó. Então, genitivo, masculino, plural, uranon, que vem de uranos. Beleza, gente? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Na próxima nós vamos voltar também. Nós vamos fazer toda a análise, gente. Aqui vai ser aula e muita aula para você ficar craque fera. Eu vou pegar os principais textos do Novo Testamento. Tá, gente? Seja em diálogo, seja em cartas, seja em biografia, seja lá em Apocalipse, nas cartas de Paulo, vamos pegar texto, vou fazer análise, até isso aqui entrar na sua mente, para você sair daqui realmente entendendo o grego, dando aula de grego, fazer valer, dizer assim, eu fiz grego e mostro o que eu sei. Porque uma coisa é você falar assim, eu fiz grego, então tá bom, me diga que caso é esse aqui. Mas você fala, mas como? Não, eu quero que você saia daqui com segurança, tá bom? Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um abraço e até mais.